O que você vai ouvir agora não consta em nenhum registro oficial. Circula apenas como relato, passado de boca em boca por quem diz ter estado lá. Pode não ser real, mas também nunca foi desmentido. Eles disseram que aquela vila só aparecia quando chovia. Mas ninguém explicou o que acontecia. Com quem ainda estava lá, quando a chuva decidia parar. Existem lugares que não precisam desaparecer completamente para deixar de existir. Às vezes, basta que o mundo ao redor continue, enquanto eles permanecem presos, em um tempo que não avança. Capítulo 1. Quando a chuva não termina. A chuva começou fraca, quase respeitosa, como se testasse o terreno antes de se comprometer. O casal seguia pela estrada de terra com dificuldade, o carro avançando lentamente enquanto a água escorria pelo para-brisa em linhas irregulares. Não havia sinal de cidade próxima, apenas árvores fechadas demais e um céu pesado, baixo, que parecia pressionar tudo para baixo. Quando a chuva engrossou de repente, o mundo pareceu se encolher. A visibilidade caiu rápido demais, e a estrada passou a parecer diferente, menos definida, como se estivesse sendo redesenhada a cada metro. Foi então que as primeiras casas surgiram à margem do caminho, simples, antigas, alinhadas de um jeito estranho demais para ser coincidência. Nenhuma placa indicava o nome da vila. Nenhum poste de luz, nenhum sinal moderno. Ainda assim, as casas estavam ali, sólidas, reais, oferecendo uma promessa silenciosa de abrigo. O carro parou quase sozinho, como se aquele ponto fosse inevitável, e o barulho da chuva se tornou ainda mais intenso quando desligaram o motor. Ao descerem do carro, perceberam algo imediatamente errado. A chuva parecia cair com força apenas dentro dos limites da vila. Alguns metros atrás, na estrada, a água já não parecia tão intensa. Era como se o lugar estivesse preso a uma versão própria do tempo, isolado do restante do mundo. Eles caminharam poucos passos antes de notar os relógios. Um pendurado na parede externa de uma casa, outro esquecido em uma vitrine empoeirada. Todos estavam quebrados, marcando horários diferentes, nenhum deles avançando. A sensação de deslocamento cresceu, silenciosa, desconfortável, impossível de ignorar. Uma criança estava parada sob a chuva, sem guarda-chuva, sem demonstrar incômodo. Apenas observava. Não chorava, não sorria, não se movia. Os olhos acompanhavam cada passo do casal, atentos demais para alguém tão pequeno. Outras crianças surgiram depois, espalhadas pela rua, todas igualmente silenciosas. Quando tentaram falar com o morador, a resposta veio estranha, como se fosse escolhida com cuidado excessivo. Ele mencionou, quase em sussurro, que nem todos conseguiam sair quando tentavam. Não explicou quem. Não explicou o porquê. Apenas desviou o olhar, como alguém que havia aprendido a não completar certas frases. Foi então que eles viram o símbolo. Gravado na madeira de uma porta antiga, parcialmente apagado pela chuva constante. Era o mesmo símbolo que aparecia em relatos anteriores, o mesmo que alguns diziam reconhecer sem saber de onde. Nenhum dos dois comentou em voz alta, mas ambos sentiram o mesmo aperto no estômago. A chuva continuava sem sinal de enfraquecer. O som constante começava a se misturar com os próprios pensamentos, tornando difícil manter a noção de tempo. Quanto mais permaneciam ali, mais a vila parecia se fechar ao redor deles, como se não esperasse visitas, apenas permanências. Enquanto procuravam abrigo, uma sensação desconfortável se instalou com clareza. Aquela vila não existia para ser atravessada, apenas habitada por quem a chuva escolhia manter. Se essa atmosfera de aprisionamento silencioso já começou a te envolver, acompanhe este episódio até o fim. Compartilhe com quem aprecia terror psicológico e deixe nos comentários o que você faria ao perceber que o mundo lá fora pode já ter seguido sem você. Capítulo 2. A vila que não acompanha o tempo. Na manhã seguinte, se é que podia ser chamada assim, a chuva permanecia exatamente igual, com a mesma intensidade e o mesmo som constante. Não havia variação de luz, não havia aquele silêncio breve que costuma existir entre uma tempestade e outra. Era como se o dia tivesse sido copiado e colado sem autorização do tempo. O casal tentou marcar as horas observando o próprio cansaço, mas até isso parecia falhar. O corpo pedia descanso sem motivo claro, e o sono vinha fragmentado, superficial,
incapaz de renovar qualquer coisa. A sensação era a de estar preso em um intervalo que não avançava nem retrocedia. Eles voltaram às ruas da vila e notaram algo ainda mais perturbador. As mesmas pessoas estavam nos mesmos lugares do dia anterior, repetindo gestos parecidos, ocupando espaços idênticos. Não era uma encenação consciente, mas uma repetição sutil, como um hábito que ninguém mais questionava. Ao passar novamente pela casa com o relógio quebrado, perceberam que os ponteiros continuavam imóveis, apesar da passagem subjetiva do tempo. Outros relógios surgiam nas paredes, em janelas, sobre balcões antigos, todos parados em horários diferentes, todos igualmente inúteis. O tempo ali não precisava ser medido. Uma criança apareceu outra vez, sentada no mesmo degrau de pedra do dia anterior. A posição do corpo, o olhar, até a forma como a chuva escorria pelo cabelo permaneciam idênticos. Ao ser observada, a criança levantou os olhos lentamente, como se estivesse retomando algo interrompido. Ela apontou para o fundo da rua, onde a neblina se misturava à chuva constante, e disse apenas que algumas pessoas já haviam tentado sair por ali. Não explicou o que havia acontecido com elas. Não parecia ignorância, mas escolha. Certas respostas não serviam mais a ninguém. Ao seguir a direção indicada, o casal percebeu que a rua parecia se alongar mais do que deveria. As casas se repetiam em padrões semelhantes, e o símbolo surgia novamente, discreto, gravado em portas, bancos de madeira, postes antigos. A vila marcava seu território com paciência. A chuva abafava os sons externos, tornando impossível saber se ainda existia algo além daquele lugar. Não se ouvia vento, carros distantes ou qualquer sinal de mundo em movimento. Era como se a vila estivesse isolada não apenas no espaço, mas em uma camada própria de realidade. Eles começaram a discutir em voz baixa, não por medo de serem ouvidos, mas por uma sensação inexplicável de inadequação. Falar alto parecia errado ali, como se o som pudesse chamar atenção indesejada. A vila observava, mesmo sem olhos aparentes. Ao retornarem para o abrigo improvisado, compreenderam algo essencial. Não era a chuva que os mantinha ali, era a permanência que fazia a chuva continuar. Se você sente que certos lugares não prendem por força, mas por adaptação lenta, permaneça acompanhando este episódio, compartilhe com quem aprecia histórias inquietantes e deixe nos comentários o que você faria ao perceber que o tempo parou só para você. Capítulo 3. Quem já tentou sair? A decisão de tentar sair não veio como um ato de coragem, mas como um reflexo desesperado. Permanecer naquela vila parecia exigir uma aceitação silenciosa que nenhum dos dois estava pronto para oferecer. Havia algo no ar, algo invisível, que começava a se acomodar dentro deles de forma lenta e perigosa. Eles caminharam pela rua indicada pela criança, atentos a cada detalhe, como se o caminho pudesse se alterar caso fosse observado com descuido. A chuva continuava constante, mas o som parecia mais distante, quase abafado, como se estivesse entrando em uma área onde até a tempestade perdia autoridade. As casas começaram a mudar de aparência de maneira quase imperceptível. As fachadas pareciam mais antigas, as janelas menores, as portas mais estreitas. Era como se a vila estivesse se retraindo, comprimindo o espaço, testando até onde eles estavam dispostos a avançar. Em determinado ponto, encontraram marcas no chão, sulcos irregulares que pareciam feitos por arrasto. Não eram pegadas comuns, mas sinais de algo ou alguém que havia sido puxado contra a própria vontade. Nenhum morador falava sobre aquilo, mas o chão guardava memórias que as pessoas haviam esquecido. Ao lado de uma cerca torta, havia uma placa de madeira caída, coberta de musgo e chuva. As letras estavam quase apagadas, mas ainda era possível ler fragmentos de nomes riscados e reescritos várias vezes. Nenhum deles permanecia intacto, como se até a identidade tivesse sido corroída com o tempo. O casal tentou conversar, mas percebeu algo inquietante. As frases saíam incompletas, os pensamentos se embaralhavam, e palavras simples pareciam fugir da memória no meio da fala. Não era medo comum, era uma confusão interna, como se o lugar estivesse interferindo diretamente na forma de pensar. Mais adiante, viram uma figura parada sob a chuva, imóvel demais para parecer natural. Ao se aproximarem, perceberam que era um homem idoso, com roupas antigas e um olhar vazio. Quando perguntaram seu nome, ele demorou a responder, como se estivesse procurando algo perdido dentro de si. O homem finalmente falou, mas não disse um nome.
Disse apenas que já tivera muito tempo atrás, antes de tentar sair da vila. Contou que, depois disso, as pessoas começaram a chamá-lo por funções, por lugares, por apelidos impostos, até que o nome deixou de fazer falta. Nesse momento, um som distante ecoou pela vila. Era o mesmo sino ouvido no início de tudo, grave e prolongado, atravessando a chuva como um aviso antigo. O homem estremeceu ao ouvi-lo, e seu olhar se desviou, como se aquele som marcasse o fim de qualquer tentativa. Ao se afastarem, compreendendo tarde demais o significado do aviso, perceberam que tentar sair tinha um custo maior do que imaginavam. Se você já sentiu que certos lugares cobram algo invisível de quem ousa partir, continue acompanhando esta história, ative as notificações do canal e compartilhe, porque o que vem a seguir revela o preço real de permanecer. Capítulo 4. O sino não toca para todos. O som do sino demorou a desaparecer completamente, mesmo depois que o eco já não era audível. Era como se a vibração permanecesse presa ao ar, colada às paredes e ao chão encharcado. O casal seguiu em silêncio, sentindo que aquele toque havia marcado algo irreversível, mesmo sem saber exatamente o que. Eles começaram a notar que nem todos reagiam ao sino da mesma forma. Algumas pessoas paravam imediatamente, baixavam a cabeça e aguardavam, como se esperassem uma instrução invisível. Outras simplesmente continuavam o que estavam fazendo, indiferentes, como se o som não tivesse qualquer significado para elas. Uma mulher mais velha, sentada sob a marquise de uma casa, levantou os olhos quando o sino tocou novamente. Seu rosto se contraiu por um segundo, não de medo, mas de reconhecimento. Ela murmurou algo inaudível, uma frase curta, repetida como quem confirma uma ordem já aceita há muito tempo. O casal tentou perguntar o que o sino significava, mas as respostas nunca vinham completas. As pessoas falavam em fragmentos, desviavam o olhar ou mudavam de assunto com rapidez desconfortável. Não havia conspiração, apenas um acordo silencioso de não explicar o que não podia ser mudado. Foi então que perceberam algo ainda mais estranho. Algumas pessoas pareciam não ouvir o sino de forma alguma. Continuavam conversando, andando, vivendo, enquanto outras congelavam no mesmo instante. O som não era para todos. Ele escolhia quem precisava escutar. A chuva intensificou de repente, como se respondesse ao toque do sino. A água caía mais pesada, mais fechada, tornando difícil enxergar além de poucos metros. O mundo parecia se reduzir novamente àquele espaço limitado, reforçando a sensação de que sair dali exigiria mais do que simplesmente caminhar. Ao passarem por uma viela estreita, viram o símbolo novamente, entalhado fundo na pedra molhada. Desta vez, não parecia antigo ou desgastado. Parecia recente, como se tivesse sido refeito inúmeras vezes para garantir que nunca fosse esquecido. O lugar se certificava de marcar quem passava. Um homem jovem cruzou o caminho deles, e ao ouvir o sino, estremeceu visivelmente. Seus lábios se moveram sem som, repetindo algo que parecia uma contagem ou uma prece pessoal. Quando o sino cessou, ele respirou aliviado, como alguém que havia sido poupado por pouco. A percepção começou a se instalar com clareza dolorosa. O sino não chamava. Não alertava. Ele selecionava. Marcava quem ainda estava em processo, quem ainda podia ser ajustado à permanência. Alguns já haviam passado desse estágio e, por isso, não precisavam mais ouvir. Ao seguirem pela rua alagada, entendendo que o tempo ali obedecia a regras próprias, o casal sentiu a primeira fissura real entre eles. Nem todos seriam chamados da mesma forma. Se essa ideia de escolha invisível começa a incomodar você, permaneça acompanhando a história, compartilhe este episódio e deixe nos comentários se acredita que alguns lugares realmente decidem quem fica e quem pode ir embora. Capítulo 5. As crianças que observam. As crianças estavam sempre ali, mas só agora o casal percebeu o quanto isso era estranho. Não brincavam, não corriam, não conversavam entre si. Apenas permaneciam em pontos fixos da vila, protegidas da chuva por nada além da própria indiferença ao desconforto, observando tudo com atenção silenciosa. Nenhuma delas parecia ter pressa ou curiosidade comum. Os olhos acompanhavam os movimentos do casal com precisão desconcertante, como se estivessem medindo cada passo, cada decisão. Não havia julgamento nos olhares, apenas registro, como quem cumpre uma função antiga demais para ser questionada. Ao se aproximarem de uma das crianças,
o casal percebeu que ela não piscava com frequência normal. O olhar permanecia fixo, constante, quase atento demais. Quando perguntaram onde estavam os pais, a criança inclinou levemente a cabeça, como se a pergunta não se encaixasse em nada que conhecesse. Depois de alguns segundos de silêncio, a criança respondeu com uma frase curta, repetida exatamente como outras pessoas da vila falavam. Não mencionou nomes, nem lugares, nem relações. Apenas confirmou que todos estavam onde deveriam estar, como se isso fosse explicação suficiente. Outras crianças começaram a se aproximar lentamente, formando um semicírculo ao redor deles. Nenhuma tocava na outra, nenhuma parecia confortável demais com a proximidade. Era uma presença organizada demais para ser espontânea, silenciosa demais para ser inocente. Foi então que perceberam algo perturbador. As crianças não demonstravam sinais claros de envelhecimento. Algumas pareciam ter a mesma idade há tempo demais, com roupas gastas que não acompanhavam crescimento algum. O tempo ali também não as alcançava da mesma forma. Uma delas apontou para a estrada, visível apenas como um traço borrado além da chuva constante. Disse que alguns adultos haviam tentado levar crianças embora. A maioria voltou sozinha. A frase foi dita sem emoção, como um dado estatístico, sem peso moral. O casal sentiu um aperto difícil de nomear. Não era medo direto, mas uma tristeza desconfortável, a sensação de estar diante de algo que não deveria existir daquela forma. As crianças não pareciam presas. Pareciam adaptadas. Quando o sino tocou novamente, nenhuma das crianças reagiu. Continuaram observando, imóveis, como se aquele som não fosse destinado a elas. Talvez já tivessem sido escolhidas há muito tempo, ou talvez nunca tivessem tido escolha alguma. Ao se afastarem, o casal entendeu que aquelas crianças não eram vítimas comuns. Eram testemunhas permanentes, olhos da vila, parte essencial do funcionamento daquele lugar. Se essa presença silenciosa te causou desconforto, continue acompanhando a história, compartilhe este episódio e registre nos comentários o que mais te assusta, o que prende ou o que observa. Capítulo 6. A chuva que não alcança todos. A chuva continuava caindo com a mesma intensidade desde que chegaram, mas agora algo estava diferente. O casal começou a perceber que nem todas as pessoas pareciam molhadas da mesma forma. Alguns moradores caminhavam pelas ruas como se a água simplesmente os atravessasse, sem alterar roupas, cabelos ou expressão. No início, pensaram ser apenas impressão causada pelo cansaço e pela tensão constante. Mas bastou observar por mais alguns minutos para notar um padrão impossível de ignorar. Certos moradores estavam sempre secos, mesmo sob a chuva intensa, enquanto outros pareciam carregar o peso da água no corpo e no olhar. A diferença não estava apenas na aparência física, mas no comportamento. Os que não se molhavam pareciam mais calmos, quase anestesiados. Caminhavam com passos firmes, sem pressa, como se já soubessem exatamente onde ir e o que fazer, sem necessidade de questionar nada. Já os molhados demonstravam sinais de desgaste. Tossiam, esfregavam os braços, buscavam abrigo sob marquises inexistentes. Havia um desconforto evidente, uma luta silenciosa contra algo que os outros já não sentiam mais. A chuva parecia um filtro invisível entre dois estados de existência. Ao se aproximarem de uma mulher completamente seca, o casal tentou perguntar como aquilo era possível. Ela ouviu a pergunta com atenção, mas não respondeu de imediato. Seus olhos vagaram por alguns segundos, como se buscassem uma lembrança que já não estava inteira. Quando finalmente falou, disse apenas que a chuva respeita quem já foi aceito. A frase não veio acompanhada de explicação, nem de emoção. Foi dita como uma regra antiga, algo que não se discute, apenas se cumpre. Logo depois, a mulher se afastou, intacta. A inquietação cresceu quando perceberam que as crianças também não se molhavam. Permaneciam sob a chuva interminável sem demonstrar frio ou incômodo. Era como se aquele elemento não tivesse mais poder sobre quem já fazia parte definitiva da vila. O sino voltou a tocar, abafado pelo som da água, mas ainda assim presente. Desta vez, alguns moradores secos pararam por um breve instante, como se estivessem ouvindo algo que os outros não conseguiam mais captar. O casal sentiu um arrepio imediato. Foi nesse momento que compreenderam algo essencial.
A chuva não era apenas clima ou cenário. Era um teste contínuo, uma separação simbólica entre quem ainda resistia e quem já havia sido absorvido. Estar molhado significava ainda pertencer a si mesmo. Enquanto caminhavam, sentindo a água escorrer pelo corpo, o casal percebeu que a chuva ainda os alcançava. E isso, paradoxalmente, trouxe um alívio momentâneo. Se essa distinção silenciosa te deixou inquieto, permaneça na história. Inscreva-se para não perder os próximos episódios e compartilhe com quem sente que alguns lugares mudam a gente antes mesmo de percebermos. Capítulo 7. Os nomes que começam a falhar. Na manhã seguinte, se é que ainda fazia sentido chamar aquele momento de manhã, o casal percebeu algo sutil, porém profundamente perturbador. Ao tentar conversar entre si, houve um pequeno atraso antes que os nomes viessem à mente. Não era esquecimento total, mas um vazio breve, como se a memória precisasse procurar mais fundo do que o normal. No início, riram nervosamente da situação, atribuindo o lapso ao estresse e à noite mal dormida. Mas o riso não durou muito. Bastou repetir o próprio nome em voz alta para sentir que ele soava estranho, deslocado, como uma palavra aprendida recentemente e ainda sem significado emocional. Ao caminhar pela vila, perceberam que os moradores evitavam se chamar pelo nome. Usavam gestos, olhares ou frases genéricas, sempre contornando qualquer identificação direta. Quando alguém era chamado, a pessoa demorava a responder, como se precisasse confirmar se aquele som ainda lhe pertencia. Em uma das casas, encontraram um álbum de fotografias aberto sobre a mesa. As imagens mostravam rostos familiares, mas os nomes escritos abaixo estavam borrados, como se a tinta tivesse sido esfregada repetidas vezes. Em algumas páginas, novos nomes apareciam por cima, escritos com caligrafia diferente. O mais perturbador era que os rostos nas fotos também pareciam ligeiramente alterados. Não era algo óbvio, mas havia pequenas diferenças no olhar, na postura, na forma do sorriso. Era como se a identidade estivesse sendo lentamente reeditada, ajustada para caber em outra versão de existência. Ao perguntarem ao morador sobre as fotografias, ele respondeu com tranquilidade desconcertante. Disse que os nomes antigos já não serviam mais e que, com o tempo, todos recebiam outros. Não havia medo em sua voz, apenas aceitação, como quem fala sobre a troca natural das estações. Nesse momento, o sino tocou novamente. O som atravessou as paredes e pareceu vibrar dentro da cabeça do casal. Um dos moradores levou a mão ao peito e murmurou uma frase já conhecida: "Aqui, ninguém precisa carregar o que já foi." A repetição soou como um aviso tardio. A sensação de perda se intensificou quando um deles tentou escrever o próprio nome em um papel. A mão hesitou, as letras saíram tortas, incompletas. Algo dentro resistia, como se o corpo ainda lembrasse, mas a mente estivesse sendo lentamente convencida a esquecer. A compreensão veio de forma dolorosa. Não se tratava apenas de esquecer nomes, mas de abrir espaço para outros. A vila não apagava as pessoas de uma vez. Ela desgastava cada camada, até que o nome antigo se tornasse apenas um som sem raiz, pronto para ser substituído. Ao deixarem a casa, a chuva continuava caindo, e o sino permanecia ecoando à distância. Se essa perda silenciosa de identidade mexeu com você, permaneça conosco, inscreva-se no canal, ative o sino para não se perder da continuação e compartilhe, porque algumas histórias começam a nos apagar enquanto ainda estamos assistindo. Capítulo 8. As fotografias que não reconhecem mais os vivos. O prédio antigo que servia como espécie de arquivo da vila ficava no ponto mais alto da estrada, parcialmente encoberto pela neblina constante. As paredes estavam manchadas pela umidade, e as janelas jamais eram abertas por completo, como se até o ar tivesse receio de entrar. Havia algo naquele lugar que dava a sensação de que memórias eram armazenadas ali não para serem preservadas, mas para serem controladas. Logo na entrada, prateleiras intermináveis sustentavam álbuns de fotografias organizados por datas que não faziam sentido algum. Alguns marcavam anos inexistentes, outros repetiam o mesmo dia várias vezes, como se o tempo tivesse falhado ali. Cada álbum parecia pesado demais para conter apenas papel, como se carregasse algo vivo dentro de suas páginas. Ao folhearem o primeiro álbum, sentiram um desconforto imediato. As imagens mostravam moradores da vila em situações cotidianas, mas havia algo errado no enquadramento. Em várias fotos,
Pessoas estavam parcialmente fora de foco, como se a câmera tivesse decidido ignorar certos rostos, deixando apenas silhuetas imprecisas onde antes havia alguém. O choque verdadeiro veio quando encontraram uma fotografia recente. Nela, apareciam os dois, parados na estrada, exatamente como haviam chegado à vila. O detalhe mais perturbador não era a imagem em si, mas a legenda abaixo, 2 nomes desconhecidos, escritos com firmeza, como se sempre tivessem sido aqueles. Instintivamente, tentaram negar a evidência. Repetiram seus nomes em voz alta, buscando ancorar a própria identidade naquele som familiar. Mas algo havia mudado. A fotografia parecia mais real do que a lembrança que tinham de si mesmos. Era como se a vila tivesse decidido quem eles eram antes mesmo que pudessem discordar. Outras fotos mostravam moradores em diferentes fases da vida, sempre com nomes diferentes sob o mesmo rosto. Em cada troca, havia pequenas alterações físicas, quase imperceptíveis, como se o corpo se moldasse à identidade recebida. Não era apenas memória que estava sendo apagada, mas a própria noção de continuidade. Ao fundo do salão, ouviram passos lentos. Um dos moradores observava em silêncio, com um olhar cansado e distante. Quando questionado sobre as fotografias, respondeu apenas que as imagens reconhecem quem aceita ficar. Disse isso com naturalidade, como se fosse uma regra simples demais para ser questionada. O sino tocou novamente, mais próximo dessa vez. As fotografias começaram a vibrar levemente, como se reagissem ao som. Em uma das imagens, o rosto de um morador começou a desaparecer diante dos olhos deles, sendo substituído por outro, desconhecido, porém estranhamente coerente com o ambiente. A percepção final foi devastadora. As fotografias não registravam o passado. Elas decidiam o presente. Quem não se reconhecia mais nelas começava a desaparecer da própria história, tornando-se apenas mais uma silhueta sem nome, esperando que a vila escolhesse outro lugar para encaixá-lo. Ao saírem do arquivo, a chuva parecia mais pesada, e o mundo lá fora menos definido. Se você sente que algumas memórias não deveriam ser esquecidas, fique, acompanhe, compartilhe esta história e mantenha-se por perto, porque quando ninguém lembra do seu nome, resta apenas quem continua ouvindo. Capítulo 9. Quando você responde a um nome que não é seu. Na manhã seguinte, a vila parecia mais silenciosa do que antes, como se tivesse aprendido a escutar melhor. Não havia vento, não havia passos apressados, apenas o som distante do sino, que agora parecia bater dentro da cabeça. Era um silêncio que não acalmava, apenas aguardava o próximo erro de quem ainda insistia em lembrar quem era. Foi então que alguém chamou por um nome estranho, vindo do outro lado da rua. Não parecia um chamado agressivo, mas carregava uma familiaridade desconcertante. O som atravessou o corpo antes mesmo de alcançar o ouvido, despertando uma reação involuntária, quase física, como um reflexo esquecido. A resposta veio antes do pensamento. Um passo à frente, um leve erguer de cabeça, um gesto mínimo de reconhecimento. O choque não foi perceber que reagiu, mas sentir que aquela reação parecia correta. Por um instante breve e assustador, o nome estranho fez mais sentido do que o verdadeiro. Ao redor, os moradores observavam com atenção contida. Alguns demonstravam alívio, outros uma espécie de luto silencioso. Ninguém parecia surpreso. Aquilo já havia acontecido antes, muitas vezes. Responder a um nome errado não era um erro ali, era um rito de passagem. Tentaram reafirmar a própria identidade, repetindo histórias pessoais, memórias de infância, rostos de pessoas queridas. Mas cada lembrança vinha com falhas, como fotografias antigas desbotadas pelo tempo. Detalhes importantes escapavam, enquanto o nome novo permanecia intacto, sólido demais para ser ignorado. Um morador mais velho se aproximou e explicou, sem emoção, que a vila não apagava ninguém à força. Ela apenas oferecia um lugar onde não era preciso sustentar o peso de ser quem se foi. Disse que nomes antigos carregam dores antigas, e ali, tudo se torna mais simples quando se aceita o que é dado. O sino voltou a tocar, e dessa vez algo mudou no ar. As cores da vila pareceram mais vivas, os contornos mais definidos. Era como se o mundo recompensasse a rendição. Ao mesmo tempo, a sensação de perda se tornava mais profunda, embora impossível de nomear. Ao olhar para um espelho quebrado apoiado na parede de uma casa,
O reflexo demorou a responder. Quando finalmente apareceu, havia algo diferente no olhar. Não era medo, nem confusão. Era a aceitação. O rosto parecia confortável demais com aquela nova versão de si mesmo. A compreensão final surgiu de forma cruel. Naquele lugar, identidade não era algo que se defendia, mas algo que se trocava. Quem resistia sofria até desaparecer. Quem aceitava permanecia, ainda que incompleto, vivendo uma vida que não exigia lembranças. Enquanto a vila seguia seu ritmo silencioso, ficou claro que algumas escolhas não fazem barulho quando acontecem. E se você ainda sabe quem é, talvez valha a pena permanecer atento, voltar, dividir este relato e não deixar de ouvir, porque nem todo nome que chamam quer o seu bem. Capítulo 10. O som do sino que escolhe quem fica. O sino tocou antes do amanhecer, quando a vila ainda parecia suspensa entre o sono e a vigília. Não foi um som alto, mas profundo, atravessando paredes, corpos e pensamentos com a mesma facilidade. Não chamava ninguém em específico, mas todos sabiam que aquele toque não era comum. Era um aviso silencioso de que algo seria decidido. As pessoas começaram a sair de suas casas lentamente, posicionando-se ao longo da rua principal como quem cumpre um ritual antigo. Não havia pressa, nem medo explícito, apenas uma aceitação pesada no ar. Alguns carregavam objetos pessoais, outros apenas o próprio corpo, como se já soubessem que nada dali poderia ser levado adiante. No centro da vila, sob o sino enferrujado, estavam aqueles que ainda hesitavam entre lembrar e esquecer. Seus rostos denunciavam cansaço, mas também resistência. Eram os únicos que ainda perguntavam, ainda tentavam entender. E era justamente por isso que o sino parecia mais alto para eles. Um dos moradores explicou, com voz baixa, que o sino não marcava horas nem eventos religiosos. Ele marcava escolhas. Cada toque reorganizava a vila, ajustando quem permanecia e quem precisava ser dissolvido dentro dela. Não havia julgamento moral, apenas compatibilidade. A vila ficava com quem aprendia a caber nela. À medida que o som se espalhava, alguns começaram a mudar diante dos olhos de todos. Posturas se suavizavam, expressões se tornavam neutras, e os nomes antigos deixavam de responder dentro da mente. Não era violento. Era gradual, como um rio apagando pegadas na areia. Outros, no entanto, reagiam de forma oposta. O corpo parecia rejeitar o som, provocando dores de cabeça, náuseas e lapsos de consciência. Esses eram os que ainda seguravam lembranças com força demais. Para a vila, eles não estavam prontos. E aquilo tinha um preço. Foi então que ficou claro o destino desses resistentes. Eles não desapareciam de imediato. Tornavam-se algo indefinido, presentes fisicamente, mas ausentes de reconhecimento. Ninguém mais os chamava. Ninguém mais os via por completo. Passavam a existir apenas como ecos andando pelas margens da vila. O sino tocou uma última vez, mais curto, mais seco. Quando o som cessou, a rua estava diferente. Menos pessoas. Menos tensão. A vila parecia satisfeita, organizada novamente. Aqueles que haviam aceitado seus novos nomes seguiram suas rotinas como se nada tivesse acontecido. A compreensão final veio com atraso, como tudo naquele lugar. A vila não roubava identidades. Ela oferecia abrigo a quem estivesse disposto a deixar partes de si para trás. E quem não aceitava, continuava ali, preso entre o que foi e o que nunca mais seria. Quando o silêncio voltou a dominar o vilarejo, restou apenas a certeza incômoda de que alguns lugares não precisam de muros para manter pessoas dentro. Se essa história ainda ecoa em você, permaneça atento, volte quando ouvir o sino, compartilhe este relato e não se afaste, porque lembrar também é uma forma de resistência. Não há registros oficiais sobre isso. Apenas o silêncio de quem nunca voltou para contar.